Olá, eu sou o Fábio da Time BPO. A gente vai fazer uma simulação aqui para um perfil aí de profissional liberal. Pode ser uma dentista, uma fono. Vamos entrar aqui no arquivo e a gente vai fazer aqui, vamos fazer uma simulação com uma receita aqui de R$ 35.000 e o simulador está considerando aqui em torno de 30% de despesas dedutíveis. E a gente está considerando também uma folha de pagamento aqui de R$ 5.000, né? Por enquanto vamos esquecer essa parte aqui. Deixa eu até tirar essa parte aqui. Vamos focar aqui na pessoa física. Atuando como pessoa física, a profissional ela tem duas possibilidades aí de plano com o INSS. Lembrando que o INSS é obrigatório para o profissional liberal que presta serviço remunerado para a pessoa física. Então, a profissional ou o profissional pode se enquadrar aqui no regime simplificado, né, do INSS, né, no plano simplificado, com uma alíquota de 11%, ou no plano normal com uma alíquota de 20%. No nosso caso, com essa simulação aqui, com esses números aqui, 35 de receita e 10.500 de despesas dedutíveis e 5.000 de folha de pagamento, ela vai recolher aqui 11% de INSS, 11% sobre o salário mínimo, né, vai dar R$ 121, e vai recolher para o imposto de renda R$ 4.459, né, total de impostos aqui, somando os dois, dá 4.580. A alíquota total nesse caso aqui, 13,09%. Se ela estiver no plano normal do INSS, a gente vai ver que a alíquota é maior, óbvio, né? Ela vai pagar um INSS bem maior aqui, de 1.286 contra 121 aqui no plano simplificado. Qual que é a implicação disso, né, da escolha? A implicação da escolha é no futuro a profissional ou profissional acabar se aposentando com um valor aí maior quando escolhe o plano normal do que no plano simplificado, que o benefício é limitado ao teto, ao salário mínimo. Tá? Então a gente vai ter aqui um total de impostos aqui de 5.426. Se a gente olhar aqui, o imposto de renda é menor para profissional que escolheu o plano normal, 20%. Por quê? Porque a base de cálculo dela aqui vai ser menor, né? O INSS é dedutível aqui da base de cálculo, né? Então a gente vai ter uma base de cálculo menor que vai acabar um valor menor aqui de imposto de renda, uma alíquota menor. Se a gente ver só a alíquota do imposto de renda é 11,83 contra 12,74. Mas no geral, né, quando a gente considera os dois impostos, o plano normal acaba tendo aí um percentual maior, 15,50% contra 13,09%. Aqui vai dar uma diferença no mês de R$ 845. Se a gente considerar no ano, essa diferença vai ser de R$ 10.141. Aqui, como eu tinha falado anteriormente, né, a gente tem essa diferença grande aqui nas alíquotas, mas é bom a gente pontuar algumas coisas aqui, né? O plano simplificado, o profissional ele vai aposentar única e exclusivamente por idade. Ele não consegue se enquadrar em nenhuma regra de transição, nenhuma outra regra de aposentadoria que não a por idade. E sempre com benefício limitado ao salário mínimo. Já aqui no plano normal, dependendo do tempo de contribuição que o profissional tenha, ele já consegue, de repente, se enquadrar numa regra de transição dessas 85,95, que já está atualizada, né? Não é mais 85,95, ele consegue se enquadrar nas regras que foram definidas na reforma da Previdência em novembro de 2019, né? Então aqui ele tem algumas vantagens, sem contar o seguinte: quando ele aposentar, ele vai aposentar com um valor óbvio bem maior do que o salário mínimo, porque a contribuição dele é acima do salário mínimo. Um outro detalhe importante aqui com relação ao plano simplificado: no plano simplificado, a pessoa não tem o direito de levar esse tempo de contribuição para um outro plano. Então, por exemplo, se a pessoa passou no concurso público, que vai ter lá o seu regime próprio de previdência, ele não consegue transportar esse tempo de contribuição para somar naquele outro regime próprio. Tá? Então, ele não confere ao profissional que está enquadrado aí no plano simplificado um documento que é chamado de CTC, Certificado de Tempo de Contribuição. Nesse plano ele não tem, já que no plano normal ele tem, né? Um outro detalhe importante aí para a gente falar: se o profissional optando pelo plano simplificado lá na frente, ele querer reverter e mudar, transformar esse tempo todo que ele contribuiu no plano simplificado para o plano normal, também é possível, né?
ele vai fazer isso por intermédio do pagamento de toda essa diferença de 9%. Esse cálculo é feito pelo próprio INSS, né, que vai fazer todo o levantamento aí do histórico previdenciário do profissional e fazer o cálculo para ele pagar e passar a se enquadrar no plano normal. Então é isso, tem essa diferença aqui, né, basicamente essa diferença aqui no mês, né, e a diferença no ano, essa daqui que a gente está vendo aqui embaixo, né. É uma diferença razoável? Sim, se o profissional tiver um controle e tiver ali uma disciplina, ele pode ficar mesmo aqui no plano, e dependendo também, né, do tempo que ele falta. Se é um profissional que está no início de carreira, contribuiu pouco tempo, não vislumbra uma previdência, um benefício previdenciário assim no curto prazo, ele pode de repente ficar aqui e ele pegar essa diferença aqui, que ele vai deixar de pagar todo mês optando pelo plano normal, e ele fazer em paralelo aqui a própria previdência dele, fazendo alguns investimentos. Tem títulos aí do Tesouro Direto que ele pode estar aportando isso daí, e ele vai fazendo isso ao longo dos meses, ao longo dos anos. Quando ele vê lá na frente, ele vai ter um montante razoável que vai gerar uma receita razoável para ele também. Então, essa é uma ideia e uma dica que a gente acaba passando aí para os profissionais que acabam nos consultando. Tá? Então, por hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí e a gente vai tentando, na medida do possível, esclarecer. Ok? Obrigado, um abraço a todos.